Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa, trazendo para você os principais destaques do dia, as notícias do Brasil, de Goiás e da cidade, você acompanha aqui no programa Edmar Silva. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, e a gente traz para você os principais acontecimentos do dia, as notícias nacionais de Goiás e da cidade. Você tem um resumo aqui, né, dos principais destaques do dia, ok? Você está comigo em 87.9, você está também ao vivo no fmmais.com.br. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso site, ver se está tudo ok. Está sim, tudo ok. Por falar no site, vamos dar uma olhada aqui nos nossos visitantes. 314.071, é isso, 314 mil visitantes ao site fmmais.com.br. Se você ainda não visitou o nosso site, faz isso, né? Dá uma olhadinha aí, abre o seu computador, abre no seu smartphone, tem, né? Você pode ver o site também pelo smartphone, sabia? É isso, né? O smartphone é joia demais, né? Porque você pode abrir o site, você pode ouvir FM, a rádio FM. Você sabia que todo celular tem rádio FM? Esse aqui é o celular antigo, esse celular aqui deve ter uns 20 anos ou mais. E ele tem um sinal de FM, então eu ouço aqui o retorno do programa, né? O que vai no ar lá na torre lá em cima. Eu tenho um retorno aqui no rádio FM do celular. Agora, nesse celular aqui, além de ter o rádio FM, você tem como acessar também o fmmais.com.br, né? Só você entrar aí no seu aplicativo, né, no Google, por exemplo, e abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui só para você ver. Olha só, Rádio Mais FM 87.9, está aqui, ó, na palma da mão. Você clicou aqui na setinha aqui em cima, você vai ouvir a nossa programação 24 horas por dia. Você tem também a opção do aplicativo. O aplicativo é o Rádio Mais News. O aplicativo você baixa na Play Store, né? E aí você tem um aplicativo aqui, ó. Isso, Rádio Mais FM, tá vendo? Rádio Mais News. O aplicativo você baixa na Play Store. Isso, o aplicativo aqui tem um delayzinho, né? Então, é isso. Você pode ouvir também, né, a partir do aplicativo, você pode ouvir pelo site, você pode ouvir conforme o lugar da cidade que você tiver, você pode ouvir no FM mesmo, né? Você pode ouvir naquele radinho que tem lá em cima da geladeira, né? Você pode ouvir ainda na nossa live no Facebook, estamos ao vivo no Facebook neste momento, tá certo? Depois você pode ouvir no YouTube, você pode ouvir também no Spotify, e vários outros aplicativos de áudio. Ou seja, só não ouve a Mais FM, só não ouve nosso programa quem realmente
Não quero, né? Mas aqui é o seguinte, quem gosta ouve, quem não gosta ouve sempre, sabia? É isso. Muito bem, nosso programa já está no ar, né? Não parece, mas já está no ar. A gente vai fazer uma viagem aqui pelos sites de notícia. Aliás, antes disso, né? A gente tem o giro de notícia, né? Estou esquecendo aqui do giro de notícia. Deixa eu achar aqui o giro de notícia. Tive que mudar os computadores aqui hoje, então tem que ver aqui como é que eu faço, tá certo? Mas é isso. Você ligado, você bem informado na Mais FM. O Alan Barbosa traz uma informação aqui sobre o Donald Trump, né? A pesquisa, acho que é a pesquisa do Donald Trump, a pesquisa lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir o giro de notícia direto de Brasília. Olá, eu sou Alan Barbosa e estou chegando com mais um Giro de Notícias. Pesquisa do Instituto Ipsos revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é aprovado por apenas 1/3 da população do país. O levantamento, encomendado pela agência de notícias Reuters, mostra que a desaprovação de Trump é igual à de dezembro de 2017, primeiro ano do primeiro mandato dele na Casa Branca. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, confirmou a descoberta de petróleo na foz do Amazonas. A quantidade de petróleo só será confirmada entre 15 e 20 dias após a conclusão da perfuração do Poço Morto. De acordo com Chambriard, estão previstos a perfuração de mais 3 poços na região. Atenção, professores e professoras, inscrições gratuitas até 15 de setembro para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Podem participar estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental e do 1º e 2º anos do ensino médio. Acesse onee.org.br, inscreva sua escola e participe. Uma iniciativa da ANEEL, coordenada pelo Instituto Abrade e realizada por 48 distribuidoras de energia elétrica. As transmissões ao vivo pelo Discord estão suspensas no Brasil, segundo informou a própria plataforma. A empresa admitiu falhas no sistema de moderação que resultou no suicídio transmitido online de uma adolescente de 13 anos. Segundo a empresa, o sistema, que é feito por inteligência artificial, falhou, mesmo com indicativos de risco reconhecidos pela empresa. Mesmo assim, o Discord garante que as investigações internas apontam que a live foi derrubada antes da morte da garota. O envio de conteúdo pornográfico sem o consentimento da outra pessoa é suficiente para caracterizar a prática de ato libidinoso. A decisão é da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso julgado é de um homem réu pelos crimes de perseguição e importunação sexual. De acordo com a denúncia, além de perseguir as vítimas de forma reiterada, o acusado enviou, sem o consentimento delas, diversas fotografias e vídeos de conteúdo sexual por meio da internet. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação Alan Barbosa, edição Tiago Pedruzzi. Muito bem, você ouviu aí o Alan Barbosa trazendo, né, os principais destaques do momento. Começou falando sobre o Donald Trump. Donald Trump está num momento de queda nas pesquisas, né? Também só faz besteira, né? Meu Deus do céu, pensa numa pessoa complicada, né? É isso, o Donald Trump está perturbando o mundo inteiro, né? E os americanos já estão cansados das suas manias. Muito bem, vamos ver o que temos nos portais aqui do nosso país, né? Do nosso Brasil. Crise econômica, santinho nas redes e mais. Casos na justiça mostram formas mais comuns de assédio eleitoral no trabalho. Pesquisa inédita do TST, Tribunal Superior do Trabalho, analisou processos e identificou as principais estratégias usadas para pressionar trabalhadores durante as eleições. Pressão para compartilhar propaganda política no WhatsApp. Exigência de santinhos em perfis.
e vigilância das redes sociais e ameaças relacionadas ao emprego. Estas são algumas das situações mais frequentes em processos de assédio eleitoral que chegaram à Justiça do Trabalho nos últimos anos e foram analisadas em uma pesquisa inédita do Tribunal Superior do Trabalho, TST, divulgada com exclusividade. O estudo mostra como a pressão política ocorre dentro das empresas e quais estratégias são mais frequentemente utilizadas contra trabalhadores durante períodos eleitorais. Muitos desses processos foram ajuizados após o trabalhador deixar o emprego, fazendo com que casos de uma eleição apareçam no ano seguinte. Desde 2023, a Justiça do Trabalho registrou 738 processos de assédio eleitoral no país. Os dados estão no painel nacional de monitoramento do assédio eleitoral, criado após a instituição de mecanismos específicos para identificação desses casos, né? Em 2022, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, recebeu 3.370 denúncias de assédio eleitoral, recorde da série. Em 2026, até agora, foram 74, mas a campanha eleitoral acabou de começar. É isso, né? O que é assédio eleitoral? Assédio eleitoral é quando o patrão exige do empregado que ele vote no seu candidato, né? E como é que ele exige isso? Ele exige, por exemplo, que no seu perfil pessoal você coloque lá a foto do seu candidato, né? Ele exige, por exemplo, que você vá a eventos do candidato dele, né? Tipo, você vai na carreata, você vai no comício, você vai num evento porque o patrão ordena, determina que você vá, né? Então, isso se chama assédio eleitoral. Então, existem várias maneiras. A obrigação, né, de fazer compartilhamento no WhatsApp. Às vezes o patrão diz, não, você vai compartilhar aqui, ó, o nosso candidato é esse aqui, e você vai compartilhar com a sua família. Então, quando a pessoa compartilha, né, e quando a pessoa publica no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, lá a foto do candidato dela, isso é perfeitamente normal e aceitável, né? Agora, o que é assédio eleitoral? É quando o patrão obriga o funcionário, o servidor, o empregado a fazer a divulgação do seu candidato. Por exemplo, isso acontece muito com servidores públicos, né? Servidores públicos são obrigados a sair na rua, distribuir folheto, né? Eu me lembro de uma eleição aqui que os servidores da prefeitura eram obrigados a ir para os bairros fazer campanha, né? E às vezes eles levavam o servidor, deixavam lá no bairro, ficava lá até 10, 11 horas da noite, mas não voltava para buscar, né? A pessoa tinha que se virar para chegar no trabalho, para voltar para casa. Isso é assédio eleitoral, né? Eu me lembro também de uma eleição que um grande empresário brasileiro, né, disse que se o candidato que não era o seu ganhasse, ele iria fechar a loja, fechar a empresa. Isso é assédio eleitoral, né? Quando o patrão diz, olha, se fulano ganhar, eu vou fechar a empresa, vou mudar para outro país. Isso é assédio eleitoral. Então, o Tribunal Superior do Trabalho fez um levantamento dos principais tipos de assédio, né, que os trabalhadores recebem. E muitas vezes, né, isso só vai ser revelado depois que a eleição passou, né, porque o empregado fica com medo e muitas vezes ele é até demitido, né, porque não concorda em fazer aquilo que o patrão pede, né, pede aspas, né, exige. Tá certo? Então é isso, não permita, não se deixe levar, né, pela pressão do seu patrão, né? Porque patrão não é dono Antigamente, né, isso faz muitos anos, né? Antigamente era assim, o empregado votava no candidato do patrão.
Primeiro, aliás, mais antigamente, só o patrão votava, né? Só os grandes latifundiários, só os grandes empresários, só as pessoas ricas da classe alta podiam votar. Aqui no Brasil, até bem pouco tempo, né, somente os ricos votavam. Depois é que veio a conquista do voto pelos pobres, né? Aí os pobres começaram a votar, mas eles eram obrigados a votar no candidato do patrão. Como é que eles faziam isso? Né? Por exemplo, o empregado ganhava um par de botina, né? Ele ganhava uma botina antes da eleição e depois, se o candidato ganhasse, se confirmasse o voto, ele ganhava outro pé da botina, né? Então, isso ficou famoso, né? A pessoa ganhava um pé e só ganhava o outro se ganhasse, né? Na época do voto escrito, né? Por escrito, também a confirmação era feita lá na hora da votação e depois na hora que contava os votos, né? Se os votos não tivessem lá na urna, o camarada era punido, né? Ou não recebia o outro par. Agora, na modernidade, no nosso tempo, ainda tem esse negócio, né? O patrão obriga a colocar a fotinha lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, obriga a compartilhar com a família, né? Faz ameaça, se o fulano não ganhar, você está despedido, a empresa vai fechar, vai mudar de cidade, coisas desse tipo. Bom, como o Super El Niño pode afetar a economia global e fazer subir os preços de alimentos? Destaque também do portal UOL. O Super El Niño, que está se formando no Oceano Pacífico, não deve trazer apenas mudanças de clima. No clima, né? O fenômeno também pode provocar impactos na economia, com efeitos sobre a produção de alimentos, os preços e os gastos para recuperar áreas atingidas por eventos extremos. Anos de El Niño costumam ser marcados por escassez de alimentos, aumento de preços. Isso acontece porque secas, enchentes e ondas de calor podem prejudicar e provocar perdas na produção. Essa é uma grande preocupação desse ano, né, de 2026. O El Niño já tem mostrado a cara aí, né? Chuvas intensas em certas regiões, calor excessivo em outros, né? Tempestades e muitos eventos climáticos que podem trazer dificuldades para a produção de alimentos, né? Então, é isso. A preocupação com o clima. Agora, a gente precisa preocupar com o clima e precisa se preocupar com o meio ambiente, né? O meio ambiente precisa ser preservado. Plantar uma árvore é importante. Evitar de cortar uma árvore, mais importante ainda, né? Então, nós estamos vivendo um tempo em que é preciso plantar árvores, é preciso arborizar as cidades, é preciso reflorestar, né? Quantos ambientes degradados nós temos, porque a monocultura, né, faz com que áreas enormes sejam retiradas da vegetação para plantar capim, para plantar soja, para plantar milho, né? Então, a monocultura tem esse problema, né? Desmata tudo, depois fica lá o deserto. Então é isso, né? A gente precisa plantar mais árvores, né? Você já plantou alguma árvore na sua vida? Se não plantou, ainda dá tempo, né? Plante alguma coisa para ajudar o meio ambiente. Emenda paga a empresa de irmão, sócio e ex-chefe de gabinete de parlamentares. As emendas parlamentares viram uma bagunça, né? O senador Marcelo Castro e máquinas da construtora Jurema, do irmão dele, em obras no Piauí, na PI 391, né, que recebeu recursos da emenda apoiada pelo parlamentar. Então, em 29 de abril, o diretor do Departamento de Obras de Rodagem do Piauí, Léo Sobral, agradeceu no Instagram ao senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, pelos recursos para as obras da rodovia PI 391 em Uruçuí. Nosso Piauí merece, respondeu o senador no post. O que não foi dito é que a construtora Jurema
contratada por 55 milhões para a obra, é, do irmão do senador João Castro. Além do senador, outros parlamentares que também concorrem à eleição neste ano redirecionam verbas a projetos que acabam contratando empresas de sua propriedade, de sua família ou de sócios. Denúncia essa está no portal UOL. Ou seja, é a malandragem, né, com as emendas parlamentares. Aquelas que eles nem querem, muitas vezes não querem saber, né? Não querem que você saiba quem fez, para onde foi mandada, né? Um sigilo total, né? Então, é isso. O Correio Brasiliense traz uma notícia que também está nos outros portais. A atriz Laura Cardoso, né? A Laura Cardoso, que era a mãe da Raquel, né? Da novela, lembra? Da novela lá das Gêmeas, da Ruth, da Raquel, a Laura Cardoso, ela faleceu ontem aos 98 anos, lá em São Paulo. Pioneira da teledramaturgia brasileira, morreu aos 98 anos. A causa da morte da atriz é revelada. Memórias, é isso, né? Portal do Correio Brasiliense, destacando aqui a morte da Laura Cardoso, atriz que morreu aos 98 anos, né? Fez muitos papéis importantes aí, mesmo na velhice, uma grande atriz brasileira. Bom, após pedido de recuperação judicial, ações da Casa Bahia desabam 33,3%. Então, as Casas Bahia, né, alegam uma dívida de 17 bilhões e, por isso, pediu recuperação judicial, entrou com ação judicial pedindo a recuperação judicial, né? Quando pede recuperação judicial, isso facilita o pagamento de dívidas, né? Consegue prazos para tentar salvar a empresa. Então é isso, né? As Casas Bahia já há algum tempo enfrentam dificuldades, né? E uma preocupação colocada aí nos principais jornais do país nessa semana, após pedido, né, da liquidação aí, da ação judicial, é claro, né, as ações no mercado financeiro acabam caindo. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Fique aí que eu já estou voltando. A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Se eu te ver, se eu te ver, eu de perto da silêncio quando eu te olhar, ver em tudo. Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, GPR, Laborato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros. É isso mesmo. Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa.
qualidade é certa. Velocidade e inovação é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 27 minutos. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta com o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia, as principais notícias, você acompanha aqui na 87.9, a Rádio Mais FM de Anápolis, em 87.9, onde você fica bem informado o dia todo, né, o dia inteiro. A participação do pessoal da agência Rádio Web traz para você as principais notícias direto da capital, direto do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, tem notícia do Brasil inteiro e, é claro, as notícias da cidade também você ouve aqui no programa Edmar Silva. Quero abraçar a todos que estão comigo na nossa live no Facebook. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem é que está aqui. Ontem o Gilcimar deixou o recadinho aqui, né? O Gilcimar Cândido, nosso irmão Gilcimar, ele está morando lá em, como é que chama lá? Alvoradinha, próximo ao pedágio ali de Alexânia, né? Então, o Gilcimar está sempre ligado, sempre conectado. Ontem, a hora que eu vi, eu já tinha encerrado o programa. Então, quero abraçar o Gilcimar e agradecer pelo carinho da audiência, tá certo? Um abraço também para minha querida amiga, a minha prima Ana Elvira, em Divinópolis, Minas Gerais. Ela está sempre ligada, sempre deixando aqui o seu recadinho também, né? Sempre participando. O pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre também conectado, compartilhando aí as nossas postagens. Gente boa toda a vida, né? Parceiro, amigo de muitos anos, o pastor Saulo Batista do Nascimento. Quem mais, hein? O pastor Nilson Carlos deixou aqui o seu bom dia, está sempre deixando aqui uma frase, registrando, que tem alguma coisa tocando aqui, o que é isso, hein? Eu acho que é meu TikTok aqui. É o TikTok da Mais. Aliás, você já acessou o TikTok da Mais FM 87? Arroba Rádio Mais FM 87. É o arroba do nosso TikTok. O TikTok da Mais é uma conta nova. A gente está, né, incentivando aí para que você participe com a gente. Deixa eu só baixar um pouquinho essa câmera aqui, tá um pouquinho alta. Isso, deixa eu ver se fica melhor aqui. Aí, tá certo? Então você pode acessar aí as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no canal no YouTube, né? Então, muitas maneiras para você acompanhar a programação da Mais FM, tá certo? Muito bem, vamos a Goiânia com Libório Santos. Antes disso, eu quero apresentar para vocês, eu tenho esse livro aqui, ó, TikTokizando, né? Estou falando sobre as redes sociais. Eu queria apresentar para vocês aqui do nosso programa esse livro. O TikTokizando é um livro que ensina a criar conteúdo, viralizar e monetizar nas redes sociais. Então, todo criador de conteúdo, todo mundo que faz
E hoje todo mundo é criador de conteúdo, né? Todo mundo faz postagens na internet, todo mundo tem aí as suas contas no Instagram, no TikTok, no YouTube. Esse livro aqui, ele é fundamental, né? Como diz aqui, ensina a criar conteúdo, viralizar e monetizar nas redes sociais. Ele foi escrito pelo Iverson Iorio e pelo Lucas Calango, dois profissionais que trabalham com redes sociais há muitos anos. Então, eles têm, só no TikTok, o Iverson tem mais de 1.400.000 pessoas, seguidores, né? O Lucas Calango também tem mais de 400.000 seguidores no seu TikTok, no Instagram, outros milhares, né? Então, são pessoas que conhecem de redes sociais, trabalham com isso, e escreveram esse livro aqui para nos ajudar no nosso trabalho. A gente utiliza aqui na Mais FM, né? E eu quero indicar para você, você que tem interesse aí de trabalhar com redes sociais, né? Ou você já trabalha, você quer melhorar, o TikTokizando, você pode encontrar ele no nosso TikTok. O TikTok Edmar Recomenda, tá certo? Edmar Recomenda. Nós recomendamos esse livro para você. É só acessar aí no TikTok, né, o perfil Edmar Recomenda, e você vai ter mais detalhes sobre esse livro e como adquiri-lo. Você vai adquiri-lo através do próprio TikTok, tá certo? É isso aí. Fiz o meu merchan, agora vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques do dia aqui no nosso programa. Vamos ouvi-lo. Alguma coisa deu errado aqui, deixa eu fazer diferente, deixa eu acessar aqui pelo WhatsApp aqui do celular. Alguma coisa ali não funcionou, não sei porquê. Depois a gente vai checar, né? Porque que não quis tocar ali o noticiário do Libório. Reduz o número de candidatos em Goiás e governadoriáveis apresentam planos de governo. Equatorial faz alerta quanto aos defeitos elétricos no interior das residências. Sistema OCB Goiás prepara a comemoração do Dia C, Dia de Cooperar. Esses são os destaques de hoje do Libório Santos. Vamos ouvi-lo? Acho que agora vai, né? Vamos ver se agora vai aqui. Vamos tentar por aqui. Reduz o número de candidatos em Goiás e governadoriáveis apresentam planos de governo. Equatorial faz alerta quanto aos efeitos elétricos no interior das residências. Sistema CB Goiás prepara a comemoração de um dia C, Dia de Cooperar. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 18 de agosto, terça-feira, e esses são os nossos destaques. A caminho das urnas e rumo às eleições, hein? No primeiro dia de campanha, os candidatos ao governo goiano apresentaram seus planos de governo com as prioridades. Muitas das propostas são coincidentes, como, por exemplo, a reduzir as filas da saúde e a adoção de tecnologia no combate ao crime. Claro, todas são excelentes. Agora, resta saber se depois de eleitos vão colocá-las em prática, né? É esperar para ver. E algumas curiosidades sobre a eleição. O número de candidatos reduziu de 1.200 em 2022 para 888 agora. 60% dos candidatos em Goiás têm idades entre 40 e 59 anos. Os homens representam 62%. 55% têm ensino superior completo e 52,7% são negros. O número de ocorrências relacionadas a problemas na instalação elétrica interna dos imóveis em Goiás mais do que dobrou em um ano, segundo o levantamento do Centro de Operações Integrada de Equatorial Goiás.
Em todo o estado, esses registros saltaram de 3.512 entre janeiro e julho de 2025 para 8.365 no mesmo período agora em 2026, um aumento de mais de 138%. Esse tipo de ocorrência não tem relação com falhas na rede externa de distribuição de energia, a área de responsabilidade da concessionária, e sim com a fiação e os equipamentos elétricos dentro das casas, dentro das residências, com por exemplo disjuntor da rede elétrica, ou seja, de responsabilidade do próprio morador. Vinícius Lima, gerente do setor de operações da Equatorial Goiás, dá mais detalhes. Isso ocorre, muitas vezes, falta de manutenção interna e também pelo acréscimo de equipamentos. Muitas vezes nós vamos comprando os novos equipamentos como ar-condicionado, climatizadores, ou aumentando a potência dos nossos chuveiros, e nós esquecemos de verificar algo muito importante, que é a fiação da nossa residência e também os nossos equipamentos. Isso, além de causar um defeito, ela pode também aumentar o consumo, pois aquela fiação ela acaba esquentando e o consumo vai aumentando cada vez mais. Então é muito importante, nós fazemos sempre a manutenção periódica, chamarmos um eletricista. E caso tenha algum problema, acionar o eletricista para poder olhar toda a nossa fiação e garantir que seja um defeito que possa ser reparado o mais rápido possível. E quando precisar da Equatorial, nós estaremos à disposição para poder enviar as nossas equipes. O problema na rede elétrica ele é sempre ocasionado de fora, do lado de fora da casa. Então aquela fiação que vem do poste até a residência, dali para trás, é responsabilidade da Equatorial Energia. A partir do momento que nós temos o disjuntor para frente, aí é responsabilidade do cliente. Toda a parte de instalação interna, a responsabilidade é do cliente, ele deve fazer a manutenção preventiva e, caso necessário, também a corretiva. Neste final de semana, nas rodovias federais goianas, foram registrados 28 acidentes, 29 pessoas feridas e uma morte. O acidente mais grave aconteceu na BR-452 em Maurilândia, envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. O acidente resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 3 feridas, todas ocupantes do carro. Depois de 7 dias e muito trabalho de bombeiros e brigadistas voluntários, foi controlado um incêndio que atingiu o Parque de Terra Ronca no Nordeste goiano. Foram queimados cerca de 14 mil hectares nos municípios de Guarani e São Domingos. O Dia de Cooperar, dia C de 2026, promovido pelo Sistema CB Goiás, será sua grande celebração dia 29 de agosto, é próximo sábado agora, hein? O evento principal em Goiânia ocorrerá no Jardim Botânico, reunindo cooperativas, voluntários e comunidade numa grande mobilização de cidadania e solidariedade. Esse ano o tema da campanha é "Quando a escolha é cooperar, o mundo gira melhor". O presidente do Sistema CB Goiás, Luiz Alberto Pereira, destaca a importância do evento. Bem, já tornou realmente uma tradição e está sendo uma tradição fazer ali no Jardim Botânico. A população local já espera ansiosamente esse momento. É um momento em que as cooperativas se unem, levam prestação de serviço para a comunidade, gratuito, levam diversão para as crianças, e a gente faz isso para que o cooperativismo seja cada vez mais visto, mais valorizado, que as pessoas entendam esse modelo, que é um modelo ao mesmo tempo econômico e social. E esse modelo de Goiânia, ele já foi para mais de 25 cidades no interior. Então nós temos os dias do cooperativismo na cidade do interior, fizemos esses dias agora em Itumbiara, vamos fazer em Morrinhos, ou seja, mostrando a força e o poder de agregação do cooperativismo para a população, para que ela sinta como esse modelo é diferenciado. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo, né, a sua participação direto da capital com as principais notícias do dia. A gente vai para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você. Fique aí que eu já estou voltando. Divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055.
frente à Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, Cotinho, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 41 minutos. Mais FM. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, GPR, Laborato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros. É isso mesmo. Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar. 99315-3379 ou 3702-9010. Repetindo, 99315-3379 ou 3702-9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Edmar Silva. É isso, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hoje tem dia que o negócio parece que o programa é pequeno, né? Tem dia que é curto. A gente acaba se enrolando aqui com muita notícia, muita informação, e a gente acaba não conseguindo fazer tudo que precisa. Muito bem, quero abraçar a você que está comigo, um abraço para o pastor Joel Vicente Fernandes, lá em Caldas Novas. Ele está sempre ligado. Ele estava aí esse final de semana em Anápolis, né? Esteve aqui visitando a Terceira Igreja Batista. Eu só fiquei sabendo depois. Mas ele está sempre ligado lá em Caldas Novas, onde ele mora atualmente, sempre acompanhando o nosso programa aqui, através das nossas lives. Tá certo? Abraço. Abraço aí para esses amigos de muitos anos, né? Muitos anos de convivência, de amizade. É isso. Vamos dar uma olhada aqui nos portais. Eu acabei não vendo aqui os portais de Goiás, né? Nosso tempo aqui está apertado. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada aqui no Jornal Popular. O Popular, os destaques do Popular. Né? Nós estamos num período eleitoral, né? Agora as eleições, os candidatos já estão na rua, né? Então, até para a gente trazer pessoas ao programa fica mais complicado, né? Porque candidatos não, para participar aqui da programação, não só com a gente, mas em outras emissoras, precisa ter uma escala, né? Precisa compartilhar e receber candidatos das várias correntes, você não pode priorizar um ou outro, né? Então, acaba que, às vezes, a gente até convida e o próprio candidato fica sem coragem de aparecer, né? Muito bem, mas enquanto aqui o site que está devagar, enquanto abre o Popular, eu vou dar uma olhada aqui no Portal Contexto. Portal Contexto, em Anápolis, o vice do Zema, Eduardo Girão, sinaliza motes para a campanha presidencial. A movimentação da campanha eleitoral, que teve início oficialmente no domingo, já teve Anápolis entrando na rota da campanha presidencial. Na manhã desta segunda-feira, dia 17, o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, esteve na cidade para cumprir uma agenda extensa. Girão compõe a chapa encabeçada por Romeu Zema, né? O Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais,
é candidato à presidência da República pelo Partido Novo, é isso? Aliás, os dois são do Partido Novo, né? O partido encara o desafio de uma eleição polarizada com chapa puro sangue e já com um discurso afiado. Durante a coletiva à imprensa, Eduardo Girão afiançou que o novo vem para a eleição para fazer diferente. Não viemos para ser servidos, mas para servir a população, disse ele, pontuando que nem ele nem o presidenciável Romeu Zema são políticos profissionais. Como assim? Como assim, meu? É uma chapa que não tem rabo preso, disparou, observando que o ex-governador mineiro tem folha de serviços prestados e, segundo ele, quando se intensificarem os debates e as sabatinas, o candidato irá crescer, justamente pela bagagem que tem e pelas bandeiras que defende, que são, na sua avaliação, bandeiras verdadeiramente de direita. Eduardo Girão tinha plano para se candidatar ao governo do Ceará, contudo, pontuou uma análise no cenário e o pedido de Zema para ele ingressar na campanha mudar o curso dessa história. Eu acho que o Brasil precisa de uma mudança de verdade. Essa mudança é através da chapa Zema-Girão, afirmou o candidato, né, o candidato a vice. Ele é senador. Eu acho tão interessante isso, né? Ele é senador, o candidato a presidente é o ex-governador de Minas Gerais, né? E eles se apresentam como não políticos. Não somos políticos. Vocês são o quê, né? O cara é senador da República, o outro é governador de estado e diz que não é político. Esse é um discurso que sempre aparece nas eleições, né? Porque as pessoas querem fugir do rótulo de político, porque tem muito desgaste, né? Porque sabe-se lá, né? É um discurso que não sei se pega, né? Porque o cara é senador. O senhor é senador, não é político? Não sou. Bom, a disputa pelo governo de Goiás começa com Daniel Vilela na liderança, seguido por Marconi Perillo e Wilder Moraes, aponta Paraná Pesquisas, /Portal 6, né? Então, Portal 6 aí, ó, bancando uma pesquisa e traz aqui o resultado dessa pesquisa. Vamos ver aqui como é que é. A disputa pelo governo de Goiás começa com o governador e o candidato à reeleição Daniel Vilela na liderança, conforme levantamento Paraná Pesquisas, Portal 6, divulgado nesta terça-feira. Esta é a primeira pesquisa divulgada pelo Portal 6 após o início oficial da campanha eleitoral de 2026, oferecendo um primeiro retrato da disputa pelo executivo estadual no período de campanha. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Daniel aparece com 45% das intenções de voto. No mesmo recorte, o ex-governador Marconi Perillo ocupa a segunda colocação com 24,9% das intenções do voto. O senador Wilder aparece em terceiro com 13,2% da preferência. A diferença entre Daniel e Marconi é 20,9 pontos percentuais, enquanto a vantagem de Marconi sobre o Wilder é de 11 pontos. Na sequência do levantamento aparecem o Luiz César Bueno com 2,3%, a Luciana Amorim, da União Popular, com 1,1% e Danilo Pinheiro, do PCO, com 1%. Entre os entrevistados, 6,9% afirmaram que não pretendem votar em nenhum dos nomes apresentados, optando por branco ou nulo. Outros 4,8% não quiseram opinar sobre a escolha. Então, primeira pesquisa aqui, divulgada pelo Portal 6, né? Então, aparece Daniel Vilela com 45,8% em primeiro, Marconi 24,9% em segundo, Wilder 13,2% em terceiro, Luiz César Bueno com 2,3% em quarto, em quinto, Luciana Amorim 1,1%, Danilo Pinheiro é o sexto com 1,0%. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 candidatos, né, para o governo do estado. Aliás, o Libório falou uma coisa interessante aí, né? O número de candidatos nesta eleição, ele é menor do que na eleição passada. Em Brasília aconteceu a mesma coisa, né? São cerca de 28% a menos o número de candidatos. Por que será, hein? Que as pessoas não querem se candidatar? Por que será que diminuiu tanto o número, né? Então, o detalhe
das eleições desse ano, né? O número de candidatos diminuiu. Aliás, depois nós vamos fazer um levantamento aqui para ver quantos são os candidatos de Anápolis, né? Para deputado federal, deputado estadual. Tem alguém para senador? Não, parece que tinha um nome, né? Aqui de Anápolis. Por falar em candidatos de Anápolis, o Ronaldo Caiado nasceu aqui na cidade, é candidato à presidência da República. Até a semana passada, havia um outro nome do PRTB aqui de Anápolis, né? Agora não me lembro o nome. Na verdade, ele não é mais candidato, ele passou a ser candidato a vice e o Marçal, né? O Marçal agora é o candidato a governador, a presidente pelo PRTB. Como é que chama? O Marçal, hein? Pablo. É o Pablo. Pablo Marçal é candidato do PRTB. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu... Pablo Marçal, empresário, influenciador brasileiro, bem conhecido aí nas redes sociais, né? Aliás, o Pablo Marçal é um dos nomes mais famosos aí das redes sociais. E, embora inelegível, né, ele está inelegível por decisão judicial, mas ele acabou se filiando, né? Ele foi filiado, saiu, acho que foi para o União Brasil e agora voltou para o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. O nome dele é Pablo Henrique Costa Marçal, é empresário, influenciador digital, político brasileiro afiliado ao Partido Renovador Trabalhista, tornou-se conhecido por vender cursos de desenvolvimento pessoal nas redes sociais, quando se apresentava como coach, e por sua trajetória política posterior, né? Foi candidato a prefeito de São Paulo, né? Então, aqui tem uma pergunta. Por que ele foi anunciado como presidente se ele está inelegível? Deixa eu ver aqui o que diz a matéria. Na internet hoje não quer me ajudar não, hein? Tá devagar aqui. Certo? Então, o outro candidato que era de Anápolis, né, acabou passando para a posição de vice. Cadê o nome do cara, hein? Perdi aqui. Deixa eu ver aqui. É o presidente do PRTB, né? Deixa eu ver se tem aqui. Bom, o empresário influenciador Pablo Marçal entrou na corrida presidencial deste ano no último dia possível. O PRTB, Partido Renovador Trabalhista, protocolou o registro de sua candidatura no sábado, data limite para o registro das eleições de 2026. O anúncio chama atenção porque o empresário influenciador está inelegível até 2032 por decisão da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral. A candidatura só foi viabilizada depois de uma liminar que permitiu a saída de Marçal do União Brasil e a sua filiação no PRTB, partido ao qual havia concorrido em 2024, com data retroativa 4 de abril, o que garante o prazo mínimo de 6 meses para a filiação para ser candidato. Mas a liminar dada por um juiz de primeira instância resolveu apenas a questão da filiação. Agora cabe ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, analisar o registro da candidata, se o registro será aprovado, né? Ninguém, de fato, está inelegível até que a Justiça Eleitoral declare sua inelegibilidade no processo de registro de candidatura, explica o advogado Horácio Neiva, especialista em Direito Eleitoral e doutor pela Universidade de São Paulo. Então, a candidatura está sob júdice, né? Tem um processo, então, provavelmente, ele... tem que aguardar, né? Tem que aguardar a decisão do judiciário. Não vou adiantar aqui a decisão, porque eu não sei, né? Porque decisão só depois que publica, né? Muito bem, o Anápolis Diário. O que temos no Anápolis Diário? Paraná Pesquisa, também, né? O Anápolis Diário traz aqui, o Paraná Pesquisa, Daniel Vilela tem 21 pontos na frente de Marconi e pode vencer no primeiro turno. O que mais temos aqui? Ainda outras matérias aqui sobre as eleições. Tem muita matéria sobre a questão financeira dos candidatos, né? O crescimento dos candidatos em nível financeiro. Aqui o portal 6
fala do patrimônio, parte 6 não, né? O Anápolis Diário, o Anápolis Diário traz aqui várias matérias sobre a questão dos bens. Aqui também o Anápolis Diário fala sobre a queda do número de candidatos. Matéria que o Libório Santos falou agora há pouco, né? O número de candidatos a deputado federal em Goiás cai 34%. Caiu 34,5% o número de candidatos a deputado federal em Goiás em 2026, na comparação com a eleição de 2022. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, já após o prazo de registro das candidaturas, que terminou no sábado, dia 15. Mostraram 256 postulantes a uma das 17 cadeiras goianas na Câmara Federal. Há 4 anos eram 391. Então aqui também, né, para deputado federal, o número de candidatos diminuiu. Deixa eu ver se tem aqui. Das 16 chapas registradas, 11 estão completas, com 18 candidatos na nominata. São os casos das federações União Progressista, que tem União Brasil e o PT, a Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e PV, também tem a chapa completa, né? PSDB Cidadania, além dos republicanos, o PDT, o MDB, o Podemos, o PL, o DC, o Novo e o PSDB. Todos completos? Não entendi. A Federação Renovação Solidária ficou com 16 candidatos, enquanto a Federação Pessoal Rede chegou a 15. A Missão estreante nas eleições, registrou 13 candidaturas em Goiás. O PSD, comandado no estado pelo presidenciável Ronaldo Caiado, tem apenas 12 candidatos, fica à frente apenas da Unidade Popular, que tem 2 nomes na disputa. Então, aqui é verdade, tem uma lista aqui, né? Republicanos tem 18, Federação União Progressista tem 18, PDT tem chapa completa, 18, Federação Esperança, Brasil da Esperança tem a chapa completa, né? Brasil da Esperança tem PT, PCdoB e PV. A chapa do MDB tem 18, o Podemos tem 18, o PL também tem 18, a Federação PSDB Cidadania tem 18, a chapa DC tem 18, o Novo tem 18, PSB, né, tem 18, Federação Renovação Solidária tem 16, Federação Pessoal Recife, Pessoal Rede tem 15, 12 do PSOL e 3 da Rede, Missão tem 13, o PSD tem 12, a União Popular tem 2. É isso, né? Os números dos deputados federais. Depois, possivelmente, o Anápolis Diário vai trazer aí a lista dos deputados estaduais, né? A gente vai trazer para você aqui depois a lista dos estaduais também. Tá certo? Bom, deixa eu ver aqui mais. Anápolis está entre as cidades de Goiás com previsão de calor intenso nessa semana. O Diário do Município, né, traz essa informação. A gente está falando aqui já faz umas 3 semanas, né, que o tempo está quente. E aí a preocupação é grande. Você precisa evitar o sol do meio-dia, né? O sol aí do meio do dia. E se hidratar, né? Ó, copinho d'água sempre perto, porque o calor está muito, né? A umidade do ar está baixa, então é preciso estar cuidando aí da nossa hidratação. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O Diário do Município também falando aqui do Pablo Marçal, né? O patrimônio do Pablo Marçal é de 7 bilhões e 400 milhões, registrado no TSE. É erro de digitação, diz o Marçal. Está dizendo que não é isso, não. O candidato PRTB à presidência da República, Pablo Marçal, contestou nesta segunda-feira o patrimônio de 7,4 bilhões registrado em sua declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral. Segundo o Scoch, o valor informado decorre de um erro de preenchimento pelo partido. A declaração foi apresentada após a candidatura de Marçal à presidência, registrada pelo PRTB no fim do prazo eleitoral. O valor representa um aumento de 4.276 em relação aos 169 milhões declarados por ele
em 2024, quando disputou a Prefeitura de São Paulo. Entre os bens que aparecem no registro estão 6,7 bilhões em aplicações de renda fixa, um terreno em Santana do Parnaíba, São Paulo, avaliado em 490 milhões. Marçal, porém, disse que seu patrimônio atual é de 149 milhões. Um errinho básico aqui na declaração de renda. Engraçado, né? Porque quem faz a declaração de renda é o candidato, né? Diz que tem um erro aí de digitação. Não é 7 bilhões e 400 milhões. É 149 milhões. Tá bom, né? Bom, deixa eu ver o que vai acontecer. O que mais? É isso aqui, né? Esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta, se Deus assim nos permitir, amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa Edmar Silva, trazendo os principais destaques do dia. Quero abraçar o meu amigo cantor Ângelo Miguel Roque, ele que é o nosso parceiro aí, né? Está divulgando o site da Mais FM. Nesse momento nós temos 114.095 visitantes no site da Mais FM. É isso aí, é muita visita, né? Se você não conhece o site fmmais.com.br, dá uma olhadinha aí, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, direto também, no site, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, tá certo? Muito bem, um abraço para você, Deus abençoe o seu dia. A gente estará de volta, se Deus assim nos der a oportunidade, amanhã, neste mesmo horário, aqui, neste mesmo bate-canal. Um abraço, até mais. Só antes de terminar aqui, né, o Gilcimar Cândido está com a gente. Bom dia também. Estamos na Mais FM. Tá falando? Não, a hora que eu falei ele não estava online, né? Mas agora está online. Obrigado, Gilcimar. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa ao vivo ou mesmo em outros horários. Que Deus abençoe sua vida. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva, todo mundo tem. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62-99529-4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Uma ótima manhã para você.